Olá, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês aí um pouquinho como utilizar o Trademap. Para quem não conhece o Trademap, ele é um app para você acompanhar aí os ativos da bolsa, enfim, os ativos financeiros aí, tá? Ele é uma carteira, você pode criar uma carteira dentro dele, tá bem? Acho que entre os apps desta linha, ele é o mais completo, é o que tem mais funções e é bem bacana, não é nada difícil mexer nele. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar ele aí no seu celular, fazer aí o seu cadastro e tranquilo você já terá ele instalado, tá? Ele mostra aqui, ó, tá vendo? Por aqui pela base de cima aqui, você vê que ele tem algumas opções e aqui são os ativos, são as ações, por exemplo, a Via Varejo, Eletrobras, Cyrela, Pão de Açúcar, CCR Rodovias e por aí vai. Aqui ele mostra as últimas que tiveram em baixa e se você for passando, arrastando para o lado, ele mostra, por exemplo, as que tiveram em alta, quer dizer, isso no último fechamento, tá? A bolsa agora está fechada, não está funcionando, então são os últimos dados que ele teve, né? Que foi da sexta-feira, tá ok? É o índice do Ibov, e aí conforme você vai passando para o lado, tá vendo? Novidades, principal e por aí vai. O varejo, só as que ele considera de varejo, as que tiveram mais volume na bolsa, top volume, os mais altos aí, volumes, né? Petro, como sempre, liderando, as maiores baixas, e aí por aí vai. Então, por aqui você consegue ter. Você pode clicar aqui nesta setinha aqui em cima e aí você vai ter outras opções, como por exemplo, tá vendo aqui, está selecionado maiores altos. É claro que se você selecionar outro aqui, ele vai modificar lá, sendo que esses daqui já tem. Você pode criar uma lista nova, por exemplo, você pode clicar aqui e criar a minha lista, por exemplo, os meus ativos, tá? Que são os ativos que você tem. Então vamos lá, meus ativos, tá ok? E criar, aqui está, vou selecionar ele e pronto, agora eu tenho meus ativos. Não tem nenhuma ação nele, não tem nada, não tem nenhum ativo nele. Quando eu clico neste botão aqui, ele abre essas opções, quer dizer, já me abre aqui com a possibilidade de inserir ações aqui por classes, os mais populares, outros, ou simplesmente eu digitando o nome aqui, tá? Então, por exemplo, supondo que como eu criei aqui uma categoria chamada de meus ativos, então, ou seja, eu vou inserir aqui todos aqueles que eu quero acompanhar ou que eu já tenho na minha carteira. No meu caso, eu vou colocar o que supostamente eu já tenho na minha carteira. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, Magalu, Magazine Luiza, 3 e 3F, para quem não sabe o F é de fracionário. Eu vou pôr aqui o Magalu 3, aí ele fecha aqui com um tiquezinho aqui, tá vendo? E aqui está, tá vendo? É só adicionar e pronto. Aqui em meus ativos eu já tenho agora um Magazine Luiza para acompanhar, tá? E aí eu posso ir colocando outros e criando. Então toda vez agora que eu deslizar a minha tela para o lado, eu tenho acesso a todos aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho os meus ativos, que aí é o Magalu. Posso criar outros, tá? Então, mais uma vez, eu venho aqui em cima, clico aqui em meus ativos, por exemplo, eu vou criar agora para acompanhar os meus fundos imobiliários. Então, vou colocar aqui, ó, fundos. Pronto, agora eu tenho fundos imobiliários, seleciono ele aqui e pronto, e posso agora adicionar um fundo imobiliário. Então aqui eu já tenho até uma classe aqui, ó, vou clicar aqui direto, fica mais fácil, e aí ele vai me mostrar todos os fundos que estão aqui. Eu posso agora selecionar, procurar o fundo que eu tenho aqui, tá? Como eu posso na tela anterior digitar o nome, assim como eu fiz com o Magalu. Então só para a gente fazer um exemplo aqui, FIG S11, por exemplo. Então supondo que eu tenha ele, eu seleciono aqui, dou OK aqui em cima e pronto, agora eu tenho fundos aqui, ó, tenho Magazine Luiza e na minha carteira de fundos imobiliários eu tenho fundos imobiliários para eu acompanhar. Então eu posso usar tanto para acompanhar ativos que eu gosto, como eu posso usar para acompanhar a minha carteira, tá bom? Então essa é uma das funções dele, basta ir adicionando.
Outra coisa legal aqui, por aqui, ó, por este ícone aqui em cima, ó, tá vendo? Você pode mudar como você visualiza. Como você visualiza aqui os gráficos, tá? Então, conforme você vai clicando aqui nesse cantinho aqui, ó, ele vai modificando. Eu particularmente uso neste formato aqui, tá? O que a gente tava era esse aqui, né? Eu uso este aqui, tá? Quando eu uso este formato aqui, ele me dá essa opção de gráfico aqui embaixo, ó. E aí eu posso ver o gráfico da ação que está selecionada. Nesse caso aqui, ó, a ação que está selecionada é a Ambev, tá? Então, a Ambev, eu já consigo ver a evolução deste meu ativo aqui neste gráfico. Então, eu tenho aqui semanal ou mensal. Normalmente eu coloco mensal, que aí eu consigo ver o que a gente chama de candle aqui, o gráfico de vela. Cada gráfico desse aqui, cada candlezinho desse aqui é um dia quando eu ponho aqui, tá? Então aqui é o último dia, né? Que seria sexta-feira, aqui quinta-feira, quarta-feira e por aí vai. Então eu consigo saber qual é o preço, tá bem? Que ele está em cada dia deste daqui, tá bom? Então se eu coloco o mouse aqui, ó, bem aqui em cima do último dia, eu sei que ele teve a abertura em 18,83, mas ele fechou em 18,72, ou seja, uma pequena baixa, tá? Ele atingiu o máximo de 88 e o mínimo de 0,58 e teve um volume de 244 milhões aí de negociações, tá? Um outro detalhe é que quando você seleciona o ativo, tudo que aparece aqui em cima, como gráfico, book, trades e news, é relacionado a este ativo que você selecionou. Também, então, por exemplo, eu estou na Ambev. Se eu venho aqui em news, aqui, ó, tudo que está relacionado de notícias, news em português aqui seria o mesmo que notícias, é relacionado à Ambev. Tem alguma relação com a Ambev. Tá bem? Se eu trocar de ativo, por exemplo, ir aqui para das lojas americanas também, não? Fato relevante, por aí vai. Assim como também os trades que foram feitos, o book de ofertas, o que aconteceu de compra e de venda desse ativo e o gráfico como eu mostrei anteriormente, tá bom? Aqui mais embaixo eu tenho aqui, ó, outra aba bastante interessante, é essa aqui, ó, notícias, que é diferente dessas notícias aqui. Então, essas aqui são as novidades, são as notícias relacionadas ao ativo específico selecionado, tá bem? E esta aba aqui embaixo, ela é a aba de notícias geral. Ele faz um catado aí, ele faz ele puxa das principais plataformas de notícias de investimentos. Então aqui eu tenho categorizado pelas últimas notícias, ó, 40 minutos saiu essa, tá vendo? 53 minutos e aí vai, e eu vou tendo aqui de onde ele puxou essa informação, da Suno, da Money Times, da Agência Brasil e por aí vai, tá bom? De acordo com o tempo. Aqui são os do próprio Trademap, notícias do Trademap, não tem nada. Aqui da Suno, tá? Da Money Times, então você pode também ir andando para o lado aqui e você tem algumas referências aqui em cima. Então é bem bacana também. Você pode ver também aqui embaixo renda fixa, então você tem aqui alguns ativos de renda fixa, para quem gosta de renda fixa, tá bom? E aqui é legal também que são os fundos. Fundos são empresas aí, são fundos que, enfim, dentro de cada fundo. Essa aba fundos também é bem legal, porque quando você clica nela, ela mostra de quais ativos estão dentro deste fundo. Por exemplo, este fundo aqui, essa carteira de fundos, ela tem 86,9% de ações e 12% de operações compromissadas e 0,9% de outros. Quando você clica aqui, por exemplo, vou clicar no verde aqui para saber quais são as ações. E aí ele me mostra como está dividida essas ações. Tá vendo? O peso de cada ação aqui dentro. Então tem Cyrela, não sei qual é esse, tem a Even, parece que está bem construtoras aqui, ó. Essas 4 aqui são construtoras, até pelo nome do grupo aqui, né? Real Estates. Tá ok? E aqui está classificado pela maior rentabilidade do ano. Então, neste ano, este fundo teve uma rentabilidade de 41,3%.
este aqui de 35,07, tá vendo? No mês também tem a rentabilidade. Safra, consumo americano, vamos entrar nesse do Safra aqui, consumo americano. Tá vendo? Títulos públicos, outros e Brazilian Depository Receipt, não sei o que é, vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui tem Microsoft, Mastercard, Johnson, Disney, Visa, McDonald's, Pepsico. Então, ou seja, isso aqui é uma carteira que você pode adquirir de fundos internacionais, tá bom? Então, você também pode fazer parte de uma carteira de fundos internacionais e por aqui você sabe como é a evolução dela. Então é bem bacana. Você pode conectar essa sua conta com a sua conta lá na B3, tá? Então, se você tem diferentes contas, por exemplo, você tem na Clear, na XP, no Inter, no Banco do Brasil, em diferentes lugares, quando você faz a sincronização lá com a sua B3, lá com o seu CI aqui, ó, tá vendo? Configurar CEI, CEI, quando você configura, integra com ele, que é bem simples de integrar, ele puxa automaticamente a sua carteira para cá e aí ele vai mostrar aqui a sua posição, ele vai atualizar, ele atualiza todos os dias, ele atualiza qual é o custo que você teve de aquisição de fundos, qual o valor total que você tem investido, qual o seu resultado em lucro ou prejuízo e qual a sua variação naquele, se não me engano é mensal, tá? Mas ele vai te mostrando alguns dados aqui, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, segue o canal, indica aí para seus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo.